Ainda está vendo? Não. Agora tá? Sim. Estão conseguindo, boa tarde, estão conseguindo enxergar aí o PowerPoint? Sim. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Sim. Certo. Eu não estou conseguindo visualizar quantos alunos tem. Poderia me dizer, por favor? Tem 5. Só 5 presentes de 60. Não conseguindo acessar, não, professor. Oi? Não conseguindo acessar, não. Não está conseguindo acessar? O restante. Por quê? Hoje é sábado, a internet está ótima. Vai saber. Passa o link para eles, por favor. Eu vou dar mais 5 minutos para todos conseguirem acessar, para não começar e ficar voltando, ok? Tá joia? Vou tentar ver se tem alguém me chamando lá. Eu estou percebendo que já tem 8, 9. Temos 9 alunos. Eu vou gravar. Rajada de glória misturado com aleluia. Certo? Eu vou gravar a aula só para vocês ficarem cientes que estão sendo gravados. Tudo bem? Alguma oposição aí em gravar a aula? Pode gravar, professor. Não, professora, pode começar aí, pode gravar. Posso gravar, né? Então, pronto. Então, já estou gravando. Bem-vindos novamente. Como foi a prova? Gostaram? Tá boa. Certo. Ok. Então, vamos continuar com a aula. Hoje a gente está fazendo a reposição porque eu fiquei doente logo depois do dia 23 de março e as 2 primeiras aulas eu não fiz online, não gravei com vocês. Então, eu estou repondo uma hoje, vou repor a próxima sábado que vem e todos os sábados desse mês a gente vai ter aula, porque eu vou ter que defender meu doutorado quando essa quarentena acabar. Então, assim que voltar, retornar, eles vão agendar lá em Salvador e eu vou ter que faltar uma aula ou até 2. Uma para me preparar e outra para a Semana da Defesa. Então, provavelmente eu preciso faltar 2 aulas com vocês. Então, para evitar que atrase o conteúdo, eu prefiro antecipar, entendeu? Aí eu vou antecipar, a gente vai ter todos os sábados desse mês de aula e a sexta. Com isso, a gente fecha a unidade toda até a 4 esse mês. E aí, no mês que vem, se a quarentena voltar, eu vou para Salvador fazer minha defesa, aí eu vou ter 2 dias de falta, vocês terão esses 2 dias de folga já, porque já viram as aulas, e vão ficar faltando, vão ficar resolvendo exercício. E se não voltar, aí eu continuo as aulas, só resolvendo exercício, só revisando tudo para vocês. Pelo menos é melhor trabalhar assim, se antecipando aos fatos, né? Então, a gente vai fazer isso, conto com vocês para a gente ter essas aulas sexta e sábado. Dia de sábado eu tenho uma disciplina blend, que é a cada 15 dias, então no sábado que vem eu vou ter a primeira aula, por isso que eu marquei 5 horas, porque eu vou ter aula com eles, de 13h30 a 16h30, então vou ter meia horinha para me organizar para começar com vocês às 17. Então, eles são a cada 15 dias, a blend, mas eu também
vou tentar fazer todo sábado para antecipar tudo e a gente conseguir fechar o conteúdo no final desse mês. Para no próximo mês ficar mais tranquilo, só revisão, ou se eu tiver que viajar, eu já terei dado todo o conteúdo. Certo? Entenderam aí? Alguém responde, por favor? Se ouviu o que eu falei? Temos 12 pessoas. Professora. Agora sim, está se adaptando a senhora. Né? Alex. Oi? Tá ouvindo? Está se adaptando a senhora, né? Mas tem gente que trabalha também dia de sábado, mesmo com quarentena, eu mesmo não parei, né? Hoje não estou trabalhando, não. Certo. Não estou pensando só em mim, não, gente. Estou pensando em vocês. Eu tenho disponibilidade dia de semana também. Quarta à noite e quinta à noite. Mas ninguém pôde na quarta e na noite. Na quarta e na quinta à noite. Então, eu coloquei no sábado. Mas, assim, a aula é gravada. Perceba, a aula é gravada e a aula vai ficar disponível para vocês. Então, quem não puder, pode assistir a aula depois. Não tem problema. Agora, foi o único dia que eu encontrei onde mais pessoas poderiam participar. Então, assim, eu não estou pensando só em mim, eu estou pensando justamente em todos vocês. Entendeu? Tanto que eu quero antecipar. Mas fiquem à vontade. Quem não puder no sábado vai ter aula disponível para ver depois e para tirar dúvida comigo. Eu sou bem tranquila quanto a isso. Tenho um grupo de WhatsApp. Então, vocês podem tirar dúvida por zap, por e-mail. Eu tento responder o máximo que eu posso, no tempo que eu posso. Então, a gente vai levando assim. Mais alguma oposição sobre a aula no sábado? Por favor, fale. Posso começar, então, a aula, gente? Já temos 12 alunos. Então, eu vou começar e os outros vão chegando depois. Aqueles que não podem hoje, né? Ou não tiveram disponibilidade. Vamos lá. E vocês também sejam amigos dos colegas, também ajuda, né? Nesse momento, é um momento que um precisa do outro. Então, quem puder assistir pode ajudar o colega, explicar alguma coisa também. O que não puder. Estou vendo a aula. Positivo. Então, vamos começar. Pessoal, quando eu fizer uma pergunta, vocês podem habilitar o microfone e responder, tá? Para eu não ficar falando sozinha. Porque é muito chato ficar falando só. E parece que vocês não estão entendendo. Se alguém quiser entrar na aula, avise que pode se habilitar sozinho. Não precisa ficar me chamando, não. Então, vamos lá. Hoje a gente vai ver o conteúdo em relação ao movimento. Na última aula, a gente viu a parte de massa. A gente viu a... Professora? Vou colocar mudo aí. Oi, pode falar. Por onde é que consegue habilitar só em autorização do professor? Que não tem esse campo não aqui pra gente. Não, é porque tem gente que quer entrar no Teams e fica pedindo para eu habilitar para entrar. Não precisa. Isso são todos, professor. Todo mundo que vai entrar tem que ter autorização do criador da sala, que é o professor, entendeu? A gente não tem como entrar sem autorização da senhora. A gente não consegue. Não tem como entrar direto, entendeu? Oi? Ninguém consegue. Todos a senhora tem que autorizar a entrada. Só quem entra sem autorização é a senhora, porque a senhora é a criadora do link, entendeu? Da aula. Mas os demais, como convidado, tem que ter autorização para entrar. Então eu vou... vocês me chamam, então. A senhora tem que estar sempre dando uma olhadinha aí, monitorando, e ver se tem alguém pendente para entrar, entendeu? Tá. Eu vou ativar o mudo, mudar todo mundo, porque tem uma música de fundo aí atrapalhando, ok? Mas isso não atrapalha. Quando vocês quiserem falar, vocês habilitam aqui o microfone e falam, certo? Só para evitar esse ruído. Ficou melhor agora? Como é que a gente vai habilitar se a senhora vai ativar o mudo de todo mundo? Não, mas
se você chamar, olha, você falando comigo, tá ativado. Entendeu como é? Não fica o microfone A aberto. Sara ativou o mundo de todo mundo aí. Isso. Ativei de todo mundo. Aí, cada um que queira falar, vai abrir para falar. Vai habilitar. Entendeu? Que aí não fica o ruído de fundo. Positivo. Entendi. Certo. Aí, vamos lá, voltar para a aula. Não tem mais ninguém querendo entrar aqui e acessar. Temos 12 alunos. Deixa eu voltar aqui para a aula. Estão vendo? Estão conseguindo, gente? Visualizar? Sim, sim. Certo. Bem, começando aqui. Como eu falei para vocês, hoje a gente vai trabalhar com quantidade de movimento linear e angular para um volume de controle. Então, a última aula foi a gente trabalhou com quantidade de massa, certo? Para um volume de controle. Agora nós vamos trabalhar com quantidade de movimento. Vocês lembram que daquelas 5 leis lá que a gente tinha quantidade de massa, quantidade de movimento linear era a segunda, quantidade de movimento angular era a terceira, primeira lei da termodinâmica era a quarta e segunda lei da termodinâmica era a quinta. Não era as 5 leis que a gente precisa aprender para resolver todo tipo de exercício de mecânica dos fluidos, não é isso? Então, a gente viu na aula anterior a quantidade de movimento linear, a quantidade de massa para um volume de controle. Então, a gente viu que a gente pode simplificar a equação e chegar numa equação simples, na equação da continuidade, onde a gente calcula sem precisar estar usando muitas integrais, nem estar usando muitos termos. Então, a gente simplifica e usa, porque a gente trabalhou nos últimos exercícios, principalmente no que eu coloquei na avaliação, a gente trabalhou sempre considerando fluidos incompressíveis, considerando o estado quente, né? Então, com isso, a gente simplifica bastante a equação, tornando ela simples. Tornando ela simples, onde uma simples equação resolve. A gente também simplifica. A gente sabe que a equação da quantidade de massa, de movimento, ela é sempre na forma vetorial. Mas a gente também simplificou para trabalhar só no eixo X. Então, tudo isso são simplificações que tornam os exercícios mais fáceis. Mais para frente, a gente vai começar e habilitando alguns termos para vocês irem... vamos dificultar um pouco mais e vocês vão conseguindo calcular com um nível de dificuldade maior. Mas é aos poucos. Da mesma forma que a gente não pode já chegar para um aluno ensinando ele a dividir, sem ele saber somar, nem subtrair, nem multiplicar, eu também não posso chegar para vocês já aplicando as integrais com todos os termos, porque vai ficar complicado. Então, a gente vai aos poucos e depois a gente vai retomando, aumentando o grau de dificuldade. Como um videogame. A gente começa do zero lá, jogando videogame, e depois vai aumentando o grau de dificuldade. Ficaria até chato e maçante. Porque o ser humano é assim. Quando a gente aprende, a gente já quer ver algo diferente. Certo, gente? Então, vamos lá. Então, quantidade de movimento nessa aula é o linear e o angular, certo? Para o volume de controle. É importante conhecer as quantidades de movimento linear e angular em uma descrição euleriana. Por quê? Lembra que tem lagrangiana e euleriana? Lagrangiana é a diferencial, euleriana é a integral. Não esqueçam esses conceitos. Então, por que é que a gente precisa aprender a usar essas equações? Aí eu coloquei 4 tópicos aqui, com base no livro de vocês, que é as estruturas e equipamentos hidráulicos, como comportas e barragens, bombas e turbinas. A gente precisa usar a mecânica dos fluidos para dimensionar esses equipamentos, essas estruturas.
Perfis aerodinâmicos e até mesmo um edifício, eles dependem das forças remédio na vida noturna. Quem está com o microfone ligado aí, por favor? Atrapalhando a aula. Tem como desligar? Se atrapalhar a aula, vai ser ruim para quem quer aprender, né, gente? Eu consigo enxergar aqui quem ligou o microfone. Então, se vocês habilitaram o microfone para atrapalhar a aula, eu vou tirar vocês da aula, ok? De agora em diante, eu consigo ver. Eu não vou falar quem foi, mas eu consigo ver. Então, assim, só habilita o microfone para falar, para perguntar, mas não para colocar música e nem atrapalhar a aula. Deixa eu continuar aqui. Querem falar alguma coisa? Entenderam até aí o que eu estava falando? Pessoal. Professora, boa tarde. Aqui é a Emanuele, tudo bem? Professora, eu fui avisada agora da aula e eu não vou poder ficar porque eu estou no trabalho. Então, eu acessei agora meus dados móveis, estou em pausa, mas eu não vou poder ficar para poder assistir a aula da senhora. Certo. A aula ela vai ser disponibilizada no AVA. Ok. Então, eu vou levar falta por causa disso. É isso que eu queria saber. Não. Ninguém está levando falta. Tá, tudo bem, então. Está acompanhando todas as aulas de vocês. Tá ok, então. Obrigada, viu? Tchau. Nada. Qualquer coisa você fala comigo no Zap. Tá bom. Tchau. Tchau. Pessoal, até aí vocês entenderam? Porque teve uma pessoa que habilitou o microfone e atrapalhou a aula com uma música. Eu tive que voltar. Eu gostaria que alguém me falasse aí se ouviu o barulho da música atrapalhando ou só eu ouvi. Entendi não. Repita aí, por favor. Oi? Repita aí, por favor, que eu cheguei agora há pouco. Não, sério. Professora, eu não escutei não, moça. Eu não escutei música não aqui. Vamos falar, por favor, gente. Quem quer falar? Fala aí o primeiro, por favor. Se a senhora puder retornar aí, porque eu cheguei agora há pouco na aula. Se a senhora puder, seria uma boa. É o Jefferson. Jefferson. Professora, agora eu não escutei a música não que a senhora falou. Essa música que está passando agora, tá ouvindo, não? Não, essa música de agora sou eu. Não, essa música de agora é meu, é na minha casa aqui. Mas não foi a minha casa não, que estava tocando não. Eu estou liberando o microfone agora. Não, eu saí agora do meu quarto. Mas naquela hora que a senhora está falando, o meu microfone não estava aberto não. Mas agora a música veio novamente atrapalhar. Teria como você desligar ou diminuir um pouco o volume para não atrapalhar os colegas? Não é, Pedro, deixa desligado aí, pô. Eu tô querendo assistir meu filme aqui, pô. Por favor. Possível, professora, mas o meu microfone ele fica fechado. O meu microfone não está aberto, entendeu? Você abre, quem está falando? Oi? Quem está falando aí, o rapaz da música? Qual é o nome? Não, quem está falando agora sou eu, Pedro. David. Quem está falando agora sou eu, Pedro. Quando abre o microfone, se tiver barulho na casa, a gente vai ouvir, vai atrapalhar. Então não abre o microfone. Oi? Então eu não abro o microfone, professora. Não, pode ficar tranquila. Se for o meu que está atrapalhando, mas naquela hora que a senhora falou que escutou um áudio, não foi aqui não. Garanto a senhora, ligou só agora. Mas tudo bem. Não, eu quero que vocês participem da aula, só que se tiver música, vocês têm que baixar na hora que ligar o microfone, depois que você volta a música novamente, só para não atrapalhar, ok? Beleza. Então, vamos lá. Quem chegou agora na aula, não se preocupe, que eu
só fiz uma introdução da aula e expliquei como seria daqui para frente. Mas o que eu expliquei no final, eu explico novamente. Então, não vai perder. Então, a gente está começando agora com um assunto novo, quantidade de movimento linear e angular para um volume de controle. Como eu falei para vocês, que é importante conhecer as quantidades de movimento, que existe o movimento linear e o movimento angular, porque a gente precisa saber as forças que atuam durante um projeto que a gente desenvolva. E o engenheiro mecânico, o engenheiro químico, quais são os projetos que a gente pode desenvolver? A gente pode construir equipamentos hidráulicos, barragens, bombas, turbinas. A barragem, engenheiro civil, certo? Mas tem interferência de mecânica dos fluidos também. Turbinas, bombas, engenheiro mecânico, engenheiro químico, perfis aerodinâmicos e até mesmo um edifício, que são da engenharia civil, né? Tudo isso depende das forças que escoam de um fluido. Então, assim, tudo depende da força que está atuando. Vocês viram lá na física que a atuação das forças, elas são importantes, né? Para que exista dinâmica. Então, da mesma forma aqui, na mecânica dos fluidos, a atuação das forças é importante. Uma turbina, ela necessita remover energia da água que movimenta o seu rotor. E, a partir daí, ela vai gerar energia elétrica, por exemplo. Então, ela precisa, a gente vai ter torque, a gente vai ter uma força de impulso, vai ter força de atrito. Então, são várias forças que vão estar agindo nisso. Um avião, ele tem o quê? Vai decolar um avião, vai ter a força do vento, que vai impulsionar esse avião para trás, vai ter o impulso, vai ter a força que ele vai provocar em direção ao caminho dele e vai ter a força contrária. Então, todas essas forças a gente precisa que a gente consiga dimensionar um equipamento da forma correta, para que ele resista, para a gente eliminar essas resistências. Então, qual é o objetivo da mecânica dos fluidos? É entender as forças que estão acontecendo durante o movimento do fluido para eliminar as resistências e fazer o avião decolar normal. Então, vai eliminar a resistência e vai fazer o avião decolar. Então, vai eliminar a resistência, vai fazer o carro se deslocar. Então, vai eliminar a resistência, vai fazer um fluido, eu bombear um fluido de um ponto A um ponto B. Então, o objetivo do engenheiro é entender quais são as variáveis que estão interferindo durante o deslocamento do fluido para tentar eliminar ou compensar, na verdade, é uma compensação para que eu consiga fazer esse escoamento fluir normalmente, certo? Outro exemplo aqui, um edifício, ele precisa do quê? Um edifício precisa suportar a força dos ventos, né? Senão ele vai ficar balançando, ainda mais se for edifícios muito altos. Então, eu preciso saber quanto de vento, qual é a força desse vento, qual é o escoamento do fluido, o vento, que seria um fluido, um escoamento externo. Preciso compreender para que eu consiga colocar uma resistência, uma força contrária que, quando esse fluido vier, ele consiga ter uma resistência que vá compensar, para que esse edifício não venha desmoronar, para que o avião não venha cair, para que o navio consiga flutuar, para que o meu fluido consiga ir de um ponto a outro. Entenderam? Vocês entenderam a importância de estudar essa quantidade de movimento? Sim, sim. Pronto. Então, vamos lá. Aí, aqui eu trago para vocês o questionamento. A equação da quantidade de movimento linear para um volume de controle inercial. Então, a gente vai trabalhar inicialmente essa equação da quantidade de movimento para o linear, certo? O angular a gente vê depois. E para um volume de controle inercial, ou seja, parado, na inércia. A gente não vai trabalhar o dinâmico ainda, vamos trabalhar inércia.
como eu falei para vocês anteriormente, vocês não vão aprender a dividir sem saber somar e multiplicar. Não vão passar para o segundo estágio do videogame sem passar pelo primeiro. Então, vamos para o primeiro estágio. Então, vamos considerar. Vamos aprender a equação da quantidade de movimento linear e para um volume de controle inicial. Aí, vamos supor que um fabricante de aeronaves, para atuar no projeto e desenvolvimento de uma nova aeronave, que vai ser lançada no mercado. Imagine que vocês foram contratados pelo ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e passaram um projeto para vocês. Vocês ficaram responsáveis por estimar o empuxo produzido pelo motor a jato, que será utilizado para impulsionar a nova aeronave, auxiliando por alguns dados de testes já conhecidos, que foram previamente coletados por sua equipe. Então, você precisa saber qual é o empuxo que você precisa produzir no motor desse jato para que ele consiga resistir o quê? Ao vento, né? Ao escoamento do vento, porque ele vai viajar contra o vento. Vai ter essa força aí. Então, imagine como é que você vai saber quanto que você vai ter que colocar de impulso. Vamos lá. Então, projetando. Então, todo projeto precisa de uma planta do avião. Você vai ter que desenhar como seria ele. Lembre-se de que um avião gera impulso para a frente. É o impulso que faz ele deslocar. Enquanto o ar, que é o vento que eu estou falando na linguagem popular, e na linguagem técnica é o ar, é empurrado na direção oposta ao voo. Então, o ar é um escoamento que vem em direção oposta ao voo. Cabe a você essa responsabilidade pelo dimensionamento. Portanto, espera-se que... O que é que se espera de um engenheiro desse? Que você saiba quais são as variáveis relevantes para esses cálculos. O que é que você precisa conhecer? Quais são as variáveis? O que são variáveis? Por exemplo, força, pressão, massa específica, vazão, tudo isso são variáveis, né? Mas quais? Quais são as variáveis relevantes para esses cálculos, né, do impulso? Quais as considerações necessárias para simplificar o problema? Então, assim, o problema ele parece muito complexo, mas uma vez simplificando ele, onde a gente pode simplificar para tornar mais fácil? Isso também é só um engenheiro usando o raciocínio crítico e a análise que ele tem do conhecimento de mecânica dos fluidos, ele vai conseguir usar as considerações e simplificar. E quais as equações básicas que vocês precisam saber para calcular esse impulso? Então, essas equações estão dentro da mecânica dos fluidos. Então, da mesma forma que essa questão está se referindo a uma aeronave, pode se adaptar para um carro, para uma tubulação, para um equipamento, uma bomba, uma turbina. Então, isso é o primeiro raciocínio para vocês entenderem a importância do uso da mecânica dos fluidos, enquanto engenheiros. Até aí, tudo bem? Tudo ok. Vamos lá. Estimar impulso. O que é necessário saber para estimar esse impulso? Você deve, portanto, conhecer, compreender e saber aplicar a equação da quantidade de movimento linear. Então, você vai trabalhar numa aeronave que ainda está parada, na inércia. Vamos considerar um protótipo desse avião parado ainda. Também chamada de segunda lei de Newton. Então, essa equação da quantidade de movimento linear, ela é também chamada de segunda lei de Newton. Para um volume de controle, que vocês já aprenderam que o volume de controle é aquele volume que eu vou controlar o meu experimento, que eu vou focar, que eu vou estudar. E, nesse caso, é inercial, em repouso, ou movendo-se com velocidade constante. E não inercial é quando você tem uma aceleração retilínea. Então, existem esses dois momentos que você pode estar usando na quantidade de movimento linear. Você pode ter aceleração e pode não ter aceleração. Está na inércia. Então, a gente vai trabalhar inicialmente com a inércia, depois a gente vê com aceleração. Quantificar as forças que atuam sobre o volume de controle é uma coisa importante. E trabalhar com a quantidade de movimento angular para o correto cálculo do torque sobre ele.
Então, quando chegar no movimento angular, a gente vai ter que começar a saber utilizar algumas equações para definir o torque sobre esse movimento. Equação da quantidade de movimento linear para um volume de controle inercial. Então, quais são as equações? Como eu falei, a partir da segunda lei de Newton, o que é que estabelece a segunda lei de Newton? Ela estabelece que a força resultante, que é esse F aí, agindo sobre um sistema de referência inercial, que esteja parado, é igual à taxa temporal, a taxa de variação temporal da sua quantidade de movimento linear P. Então, F vetorial é igual a dP dt. Certo? E esse dP aí, esse P seria a força. A força da quantidade de movimento, a taxa de variação, né? Taxa, porque está em relação ao tempo, dP dt. A derivada do tempo. A quantidade de movimento linear, ela é dada por. Então, a gente separa aí. Quem seria esse P? Esse vetorial P? Eu posso derivar, posso aplicar a integral do sistema. Então, eu tenho um sistema e tenho um volume de controle. Então, no meu sistema, ele vai ser a velocidade, a integral da velocidade vetorial, né, dm, que vai ser igual a quem? A mesma coisa que velocidade vetorial e esse dm, lembra lá da massa que vocês já aprenderam na unidade anterior? dm é a derivada da massa. A derivada da massa é ρ dV. É a massa específica por a derivada do volume. Então, substituindo aí, a gente tem que o P, ele também pode ser calculado por velocidade vetorial ρ dV. E a força? Essa força resultante da lei de Newton lá, o que é a força resultante? A força resultante, ela é a força de campo mais a força de superfície. O que seria essa força de campo e essa força de superfície? A força de campo é quando eu considero que no meu movimento vai ter aceleração. Então, eu vou ter uma força de campo. E a força de superfície é o movimento sem aceleração. Tá? Só na superfície eu não tenho uma aceleração. Então, você vai usar, dependendo da questão, você pode simplificar essa equação, tendo apenas força de superfície. Ok? Teorema de transporte de Reynolds. Então, a gente aprendeu que, uma vez que eu tinha a primeira lei de Newton lá, eu poderia usar o teorema de transporte de Reynolds e, a partir daí, eu consegui chegar numa equação para poder calcular a minha força resultante, tanto no volume de controle, quanto na superfície de controle. Não foi isso? Então, eu tenho aqui dP dt, né, que é igual a força sobre o sistema, o vetor da força no sistema, que é igual o vetor da força sobre o volume de controle. Então, eu venho lá do teorema de transporte de Reynolds, que a derivada de n dt, certo? De um sistema qualquer que eu queira, ela vai ser igual a d-rho dt, a minha derivada parcial, do volume de controle de ni, ρ dv, mais a integral da superfície de controle de ni, ρ v, vetorial, vezes dA, vetorial. Então, isso aí é uma fórmula geral, que se chama o quê? O teorema de transporte de Reynolds, lembra? Onde esse N e esse Ni, ele varia de acordo com o que eu vou aplicar. Nesse caso, a gente vai aplicar o quê? A gente quer encontrar a equação do movimento linear. Então, o meu N vai ser P. Aí vai ser dP dt. Perceba, dN dt do sistema passou a ser dP dt do sistema. Na equação abaixo aí. E o meu d-rho dt do volume de controle, onde tem ni, eu vou colocar o termo velocidade.
porque eu estou trabalhando com o movimento linear, então eu tenho só velocidade. Da mesma forma, no termo de superfície de controle, onde tem o ni, eu vou colocar o vetor velocidade. Então, a única diferença é essa. Então, o que vocês precisam conhecer sempre é a equação geral do teorema de Reynolds, que é essa aí, e abaixo dela, a equação 3, da esquerda aí do PowerPoint, na esquerda, é a equação já modificada, uma vez aplicando o teorema de Reynolds para o movimento linear, onde a gente troca, substitui o termo n por p e substitui o ni por vetor de velocidade. Então, a gente sabe que da segunda lei de Newton, F resultante, o vetor resultante de F, é igual a variação da força P resultante por tempo, dt, dp dt. Então, fazendo aqui que F, para o direito aqui, vai ser a força de campo mais a força de superfície, eu tenho que isso vai ser igual também a d dt do volume de controle mais de V ρ dV mais a integral da superfície de controle de V ρ V dA. Ok? Então, essa aqui já é a minha equação. Essa é a equação geral da quantidade de movimento linear para um volume de controle, que estabelece que a força externa resultante atuando sobre o volume de controle é igual à taxa de variação temporal da quantidade de movimento, que é o termo referente à quantidade de movimento. Taxa de variação temporal, por que taxa? Porque d dt, então é uma taxa. Taxa de variação temporal da quantidade de movimento linear dentro do volume de controle, mais somada aos fluxos de entrada e saída da quantidade de movimento linear através da superfície de controle. Então, eu somo o quê? Eu somo a taxa, né? A taxa da variação do meu volume de controle com o tempo, mais a superfície de controle, minha velocidade da superfície de controle. Então, quando eu tenho isso, eu tenho a equação geral da quantidade de movimento linear. Então, F é igual a FC mais FS, que também é igual a isso aqui, ao termo relação com respeito ao volume de controle e ao termo com respeito à superfície de controle. Então, o que é que eu faço com essa equação? Essa equação ela é a mais complexa, como eu falei para vocês. Para usar essa equação, eu vou ter todos os componentes. Então, já seria o grau 5 do meu videogame. Ou já seria a divisão de números decimais. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai simplificar essa equação para tornar ela mais fácil de ser usada. Para usar ela para problemas mais simples. Porque eu estou trabalhando com movimento linear na inércia. Eu não estou trabalhando com aceleração. Então, vamos lá. Então, para os casos em que a velocidade e as áreas são uniformes, então eu vou ter a mesma velocidade, vou ter a mesma área. Em cada entrada e saída, podemos usar a equação. Então, a primeira simplificação. A primeira simplificação dessa equação é eu considerar que a velocidade e as áreas, elas são uniformes, tanto na entrada quanto na saída. Então, a velocidade e as áreas sendo uniforme em cada entrada e saída, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que o segundo termo lá da superfície de controle, que era um integral, ele agora vai ser substituído por um somatório. Somatório da superfície de controle vai ser igual, eu vou somar. Então, eu vou somar todas as minhas entradas e saídas. Entradas e saídas, no caso, a entrada menos saída, né? Somar todas as entradas, menos todas as saídas. Por quê? Porque eu estou considerando que a velocidade e as áreas são uniformes. Então, voltando aí, ó. Esse segundo termo da superfície de controle, eu considerei que essa área e essa velocidade, o vetor velocidade e a área, ele é uniforme em toda a superfície de controle. Se ele é uniforme, eu vou transformar esse termo, que era um integral, se ele é uniforme, ele é constante. Então, ele vai sair da integral, certo?
se transformando em quê? Num somatório. Eu simplesmente vou somar, eu não preciso integrar, porque ele é constante. Então, ele passou a ser um somatório de todas as minhas velocidades que eu tiver na superfície de controle, com um ρ constante, mas todas as áreas que eu tiver nessa superfície de controle, as derivadas dessas áreas. Aí, da definição de vazão máxima, que vocês já aprenderam anteriormente, a gente sabe que quando eu tenho ρ VdA, né? Eu tenho ρ, que é massa específica, tenho o vetor velocidade dA, isso é a mesma coisa que vazão máxima. Então, eu substituo aqui, ó. Eu substituo, coloco que o meu somatório, agora, ele é um somatório de M com um pontinho em cima, que significa vazão máxima, vezes o vetor da velocidade. Então, eu simplifiquei tudo isso aqui. Eu já assumi com uma derivada, com o dA que eu tinha. Tornei mais simples ainda a equação. Por quê? Porque eu lembrava que esse termo, ρ VdA, era fluxo máximo. Então, substituí. Qual a outra simplificação que eu posso fazer? O escoamento ocorre em regime permanente. Então, eu vou considerar que o meu escoamento lá vai ser em regime permanente. Ou seja, não tem variação nenhuma com o tempo. Ele é um regime permanente. Independe do tempo. Então, esse termo aqui, do meu volume de controle, onde eu tinha derram dt, que eu ia variar o volume de controle com o tempo, ele vai sumir, vai desaparecer, vai para zero. Eu não tenho variação com o tempo, eu elimino esse termo. E aí eu já fiquei com a equação mais simplificada, onde eu tenho que a minha força resultante, o meu vetor força resultante, vai ser a força de campo, o resultante da força de campo, mais a resultante da força de superfície, onde isso aqui vai ser igual o somatório do meu fluxo mássico vezes a velocidade da saída menos a entrada, o somatório de todos os fluxos da entrada. Essa equação confirma que a força resultante que age sobre o volume de controle durante o escoamento em regime permanente é igual apenas à diferença entre os fluxos de quantidade de movimento linear na saída e na entrada. Então, perceba como eu transformei aquela equação que era gigante numa coisa bem simples. Igualzinho a gente fez para a massa. A gente transformou aquela equação integral da massa numa equação bem simples que você fazia lá. ρ1v1q1 é igual a ρ2v2q2, lembra? Então, era bem simples a equação da continuidade. Então, aqui também no movimento, a gente vai deixar uma coisa muito simples. Já deixamos aí. Ô, professora. Oi. Eu não entendi essa segunda parte, onde transformou o volume de controle em vazão máxima também. Porque onde tem o sistema de controle, eu entendo porque tem o ρ VdA da área, mas não tem a área no volume de controle. Ele ficou do mesmo jeito, como vazão máxima. ρ VdA, sim. O ρ VdA é você derivou aí e você transformou na vazão máxima. Isso, não, tudo bem. Mas na primeira parte do volume de controle, ele não dá área. Ele também se transformou na vazão máxima. Qual a primeira parte? Aí onde tem integral de V vezes ρ dV. Aí você ainda entende que seria uma parte da vazão volumétrica, ou da vazão máxima, mas não tem a área, no caso. Então, porque ele colocou dentro do M. Entendeu? Não, isso exatamente. É porque tinha área no sistema de controle. Aí eu entendi, vazão máxima. Agora eu não entendi no volume de controle porque ficou vazão máxima também. No volume de controle não tem vazão máxima, não. Quer ver onde é que tá? Não, no caso não substituiu, na força de campo. Não, Raio. Ele não... Tá cortado aí, o volume de controle está cortado. Eu cortei o volume de controle. Ah, tudo aí bem. O sistema de controle vai ser o que sai menos o que entra. Isso. Ah, beleza, beleza. O volume de controle ele foi cancelado. Tá vendo aí o corte em azul? Por quê? Porque é permanente. O escoamento ocorre em regime permanente. É outra consideração, outra simplificação. Então, se aí a gente desconsidera o volume de controle quando ele é permanente. Entendeu? Eu não tenho entendi, variação. agora entendi. Aí cortou. O que acontece na segunda equação é que eu abri o somatório.
O somatório da superfície de controle, ele é o da saída menos o da entrada. Entendeu? Não, compreendi. Ok, pronto. Então, é isso. Aí, eu já simplifiquei a equação. Então, o que eu vou fazer agora? Uma vez simplificar. Dando um exemplo para vocês aí, o volume de controle fixo. Então, por que fixo? Porque eu estou falando que não tem nenhum movimento, é na inércia. Eu estou calculando, estou encontrando uma equação para o meu movimento do meu fluido na inércia, onde ele está parado, está fixo. Então, simplesmente se resume que o somatório das forças, do vetor força, vai ser igual ao somatório da saída, da vazão mássica, vezes a velocidade vetorial, menos o somatório da entrada, da vazão mássica, vezes o vetor de velocidade. Então, observa aí nessa figura aqui à esquerda. Eu tenho um volume de controle fixo, mas eu tenho várias entradas e várias saídas. Entenderam? Por isso é um somatório. Porque eu vou somar todas as entradas e todas as saídas. Ok? Então, muitos problemas práticos envolvem apenas uma entrada e uma saída. É mais simples. De modo que a vazão em massa permanece constante. Então, se eu tiver apenas uma entrada e uma saída, eu vou ter que minha vazão mássica que entra é igual a que sai. Eu não vou ter nenhuma variação. Então, ela permanece constante. Eu posso colocar... Oi. Não é que ele não se movimenta. O problema é que ele é tão grande que a gente não percebe e desconsidera, não é isso? É, claro. A gente considera a inércia. Na verdade, assim, eu estou pensando lá no meu sistema. Então, eu estou considerando que ele está na inércia, que não é totalmente parado. É na inércia de começar a se movimentar. Mas ele ainda não começou a se movimentar. Ele não tem movimento ainda. Por isso, assim, o movimento é desprezível. Porque senão eu não estaria calculando movimento. Concordo com você. Então, assim, é um parado entre aspas. Ele está na inércia de se movimentar, no iniciozinho de começar o movimento. Aí a gente despreza. Entendeu? Ok? Ok, professora. Pronto. Então, aí a gente considera... Então, a equação ficou desse jeito. Considerando que envolve apenas uma entrada e uma saída, se fosse o caso, a gente não precisaria ter o somatório da massa. A gente teria o somatório sairia, eu teria o fluxo máximo para fora, e teria o vetor de saída e o vetor de entrada. Aí eu pergunto a vocês, o que é vetorial? Vocês viram lá, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Aí tem álgebra vetorial e álgebra linear. A álgebra linear é bem facilzinho. Aí quando vai para a álgebra vetorial, todo mundo fica desesperado. Porque vocês não são acostumados a trabalhar com vetores. Lá no segundo grau, a gente trabalha tudo no X. Então, quando eu tenho um vetor, significa que eu tenho as três direções. O X, o Y e o Z. Na verdade, no segundo grau, a gente trabalha com X e o Y, né? Então, Então, esse V, ele é vetorial. Então, se é vetorial, eu tenho as três dimensões. Então, o meu F de X, ele vai ser a minha força de campo em X, mais a minha força de superfície em X. A mesma coisa, F de Y, vai ser a força de campo em Y, mais a força de campo de superfície em Y. Ou seja, eu pego esse vetor agora, o meu vetor F resultante, e eu vou abrir ele em três. No X, no Y e no Z. Porque ele é um vetor. E vou abrir também o meu vetor de campo em 3 e o meu vetor de superfície em 3. Então, eu transformo esta equação em 3 equações. Para essa primeira parte da força resultante. Aí, depois, o que eu faço? Se eu aplico na minha equação geral lá, de onde eu tinha lá, ainda considerando que eu tivesse os termos que eu simplifiquei, certo? Voltei lá agora para a minha simplificação. Então, considerando que eu tenho um volume de controle e com a variação do tempo, o que é que vai acontecer? No meu vetor V, que eu tinha lá na equação, eu vou ter agora U, porque eu tirei ele da forma vetorial
e eu estou colocando agora num componente não vetorial mais, num componente escalar. Então, se eu estou trabalhando agora num componente escalar, eu vou chamar esse V de U quando eu estiver trabalhando com a força em X. O meu V vai ser agora um Vzinho pequeno quando eu estiver trabalhando com a minha força em Y, meu escalar em Y. E o meu V, vetor grande, vai ser W quando eu estiver trabalhando com a minha componente em Z. Então, foi isso que mudou. Então, é a mesma equação, vou até voltar lá para vocês. A mesma equação geral. Deixa eu ver qual é a melhor apresentada. Essa aqui, pronto. Essa equação aí da direita, olha. Imagine que é a mesma equação, só que ela está toda vetorial. Então, eu preciso transformar ela em escalar. Eu preciso pegar esse vetor e colocar... Eu preciso transformar esse vetor nas minhas 3 componentes. X, Y e Z. Então, aqui vai ser f de x. Vamos ver se vocês decoraram. Memorizaram. F de x. Aí, essa minha outra força vai ser f de x, de cx, f de sx. E o meu derrame T aqui, do meu volume, da minha velocidade, que era um vetor, eu vou chamar de quê? Se é x, é quem? É u. E o resto permanece a mesma coisa. Nas superfícies de controle, se eu estou trabalhando no x, esse v vai ser u também. Agora, eu quero a minha escalar y. Então, eu coloco tudo y aqui nos f, tiro o vetor aqui de cima, e a minha velocidade aqui, vetorial, vai ser quem? V pequeno. Então, neste termo, e neste termo, todos os v's que são vetores, vão ser agora vzinho pequeno, sem o vetor. Aí, agora, eu quero a minha escalar z. Então, eu vou tirar também esse v de velocidade e vou transformar em w. Ok? Foi isso que foi feito. Então, eu vou pegar essa equação agora e separei em 3. Tá claro aí? Hein, gente? Sim, pessoal, professor. Entenderam? Gente, me acompanha o raciocínio, tá? Então, aqui eu estou transformando... Então, os termos U, V e W, que são esses aqui, no termo X, quando eu estou em F de X, o meu V agora é U, minha velocidade. Quando eu estou em F de Y, a minha velocidade é Vzinho pequeno. E quando eu estou em F de Z, a minha velocidade é W. Por que eu não mudei essa outra velocidade, esse vetor? Porque eu quero depois simplificar isso aqui por transformar em fluxo máximo. Então, se eu botar aqui um U, eu não vou conseguir. Então, eu deixo ele aí. Aplicação da equação da quantidade de movimento ainda linear. Então, aí eu tenho um exemplo onde eu tenho uma força de pressão que é o P1 manométrico, A1, na superfície de controle, e eu tenho uma força de reação lá em cima. E embaixo eu tenho uma força peso, colocando para baixo, imagina que se fosse um navio na água, sei lá. E tem uma força de reação, R1, para cima. Então, essas são as minhas componentes. Para esse sistema aí, eu tenho várias componentes. Eu vou ter sempre uma força que vai colocar o meu movimento para um lado e vou ter sempre uma reação que vai estar reagindo a esse movimento para o outro lado. Então, ela vai estar no mesmo módulo, né? Às vezes em direções opostas. Aí, a gente tem a área da seção também, que é importante conhecer. E é isso. Então, a gente vai estar trabalhando sempre com força, vai estar trabalhando com área da seção e vai estar trabalhando com fluxo mássico, vazão mássica do fluido. Então, são os termos que a gente mais usa no movimento. Então, para as aplicações da equação da quantidade de movimento linear,
apresentados anteriormente, é extremamente importante salientar que as coordenadas do volume de controle, em relação às quais medimos todas as velocidades, são inerciais e estacionárias. Então, quando a gente se trata de quantidade de movimento linear, a gente já imagina que, se o movimento é linear, a gente vai considerar que as velocidades, né? A gente vai considerar que são inerciais e estacionárias. Então, vamos agora para um volume de controle movendo-se com velocidade constante. Então, agora eu já vou ter um movimento com velocidade constante. Vamos supor agora que o volume de controle se movimenta com velocidade constante em relação a um referencial estacionário, x, y, z, ou seja, nas 3 direções. Esse volume de controle também é inercial, pois não está acelerando em relação à referência. Ainda está lá na inércia, no princípio de se movimentar. Podemos, então, definir um novo sistema de coordenadas, x, y, z fixa, a esse volume de controle. E todas as velocidades devem ser medidas em relação a ele. Dessa forma, a equação do movimento linear pode ser escrita como? Aí a gente tem aí o vetor x, y, z para todas as velocidades. E aí eu vou ter as componentes dessa equação, pode ser escrita em coordenadas ortogonais, x, y, z, como a gente tinha explicado anteriormente, separando, mudando, né? O U, mudando sempre o U para quê? Mudando sempre o V para quê? Quando for x, U, quando for y, V, quando for z, W. E aí, qual vai ser a diferença? A minha componente de velocidade, ela vai ser vetorial. Perceba, vetor de velocidade lá na área, na superfície de controle, ele está vetorial. Se ele está vetorial, ele está em x, y, z. Enquanto os termos da vazão máxima são escalares. Ou seja, o meu ρ, V, dA é igual ao fluxo máximo. São escalares. E aí eu faço o quê com isso? Eu posso substituir? Hein, gente? Pessoal? Estão aí? Ocorreram? Pessoal? Estamos, professor. Continue. Responde aí. Vocês entenderam aí o componente de velocidade, que é vetorial, o V, x, y, z, e os termos da vazão máxima são escalares? Sabe a diferença? Essa parte aí deu enrolada, né? Eu entendi porque botar na folha, né? A parte teórica eu não entendi muito bem, não. É porque, assim, quando eu falo em vetorial, eu estou falando nos 3 eixos, né? X, Y e Z. E quando eu falo no escalar, eu estou falando só em um. Eu não estou mais transformando em vetor. Então, por isso que ele está dizendo que, se eu quiser transformar esse valor em fluxo mássico, eu vou ter que também ter essa massa em X e Y e Z. Porque o meu componente, eu transformei ele de um vetorial para um escalar. Aí eu torno mais fácil a equação. Eu consigo tornar ela mais fácil quando ela é escalar. Então, vamos lá. Agora, vamos fazer um exercício para vocês conseguirem compreender melhor. Certo? Ok? Ok, professor. Então, pega aí esse exercício. Ó. A caminhonete da figura 2.10, da figura aí abaixo, está movendo-se para a esquerda, com a velocidade U igual a 10 metros por segundo.
contra um jato de água com velocidade V de 2 metros por segundo, que é desviado pelo para-brisa. Imagina, está chovendo e você está numa velocidade e vai estar recebendo um jato de água da chuva pelo para-brisa. Os termos U, V e W, pequenos, são respectivamente as componentes da velocidade V nas direções X, Y e Z. Certo? Aí ele deu os dados e ele quer que vocês calculem esses componentes de velocidade. Eu vou dar um intervalo de 15 minutos para eu comer alguma coisa e vocês vão resolver. Ela já está resolvida no próximo slide. Comer também, né? Hã? Aí eu vou deixar aqui, ó. Comer também. Oi? Vamos comer também. Tudo bem, todo mundo precisa comer, né? Então, mas eu estou dizendo que eu vou, enquanto eu for 10 minutos, 15 minutos de intervalo. Aí vocês comem em 7 minutos e os 8 minutos vocês olham a resolução. Anota aí, tira uma foto aí dessa. Tira uma foto aí, que eu vou passar para a próxima. Quando eu chegar, eu explico a solução. Mas tem que ver primeiro se vocês vão entender isso aí. Certo? Quando eu chegar, eu explico com calma. Mas dê uma lida aí antes. Para não... Quando eu explicar, ficar mais fácil. 15 minutos de intervalo para a gente resolver esse exercício e passar para o movimento angular. Fogo e remédio na vida noturna, pegando longe, como a
Pessoal, passaram quantos minutos já? Hein, pessoal? Pessoal? Oi, professora. Já passaram os 10 minutos? Não, né? Ah, não. Eu ainda nem terminei de comer. Eu vou só tirar aqui a gravação que eu esqueci. Aí eu vou tirar aqui. Ok, professora, ok. Cadê aqui? Encerrar a gravação. Pronto.